Salve turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Grilo, vocês estão aqui no canal Além das Ondas e ao meu lado, na verdade na minha frente, prazer enorme estar recebendo aqui, diretor executivo da Confederação Brasileira de Surf, na minha frente Geraldinho Cavalcante, prazer enorme Geraldinho te receber aqui. Prazer meu. Geraldinho, vocês que eu digo, toda a diretoria da Confederação Brasileira de Surf, o Teco, o Paulo Moura, e você, eu sei que é um artífice disso, dessa construção de um período do surf brasileiro que muito insensado lá fora e tal, mas aqui na base mesmo, seja a base literal, né, dos novos talentos e dos profissionais, era um momento de terra arrasada, né? E vocês assumem a confederação e fazem uma mudança radical, trazendo bons patrocinadores, trazendo um nível de excelência muito grande, não só dentro da água, mas como fora da água. Queria que você fizesse um overview rapidamente do que você encontrou, a primeira gestão e agora a segunda gestão dessa diretoria da Confederação Brasileira de Surf. Prazer estar aqui na Além das Ondas. Parabéns. Obrigado. Tá, pela ideia, parabéns pelo propósito. Muito bom isso pra gente no surf brasileiro, né? Pessoas comprometidas e que têm uma visão bem ampla do que é o nosso esporte. Exatamente, a gente chegou, cara, pegou uma entidade, tá, em 2022, na metade do ano, pegamos o primeiro mandato, tampão, na verdade, que não foi um mandato de 4 anos, mas 2 anos e meio, e como das 37 federações, a gente era a penúltima no GET, na pontuação, né? E sem credibilidade nenhuma, com 2 eventos realizados no ano, né? E a gente precisava ser agressivo naquele momento. E formamos realmente na eleição de Teco, primeiro Teco, né, cara, que é um cara, né, que não tem nem naquele momento, nem hoje, ninguém que caberia como presidente da confederação melhor do que Teco. É um cara que tem, né, abriu todos os caminhos, ele, Fabinho, na época, para o que está acontecendo hoje aqui. Um cara que foi bicampeão do QS, um cara que tem um leque de serviços, né, em todos os segmentos do surf e que tem portas abertas, né, um cara que realmente representa o esporte no Brasil como ninguém. Junto a ele veio um Paulo Moura também, ex-atleta WCT, um cara que é muito determinado, muito correto, sério, né? E também não tinha experiência nenhuma nisso. E a gente resgatou, ele hoje o que ele mais adora na vida é estar ali fazendo o que ele faz na confederação. E também fizemos uma inovação das 37 confederações. A gente elegeu Brigitte Maia como a única vice-presidente feminina de esporte. Aliás, que a gente tem. Eu até te pedi desculpa interromper, mas vocês também fizeram um corte histórico em relação às premiações, né? Que são igualitárias na categoria masculino e feminino. Não são todos os esportes que fazem isso, né, Geraldo? Não, o COB já exige isso aí. Mas a gente está indo para outros segmentos também. Então, por exemplo, né, cortando só um pouco, né, agora, por exemplo, a gente igualou também a questão das competições profissionais. As meninas pediram para que seja uma fase, mesmo tendo 192 masculino e 48 mulheres no Taça 10.000, mas a gente manteve, lógico, proporcional, uma fase masculina, uma fase feminina, a fase que elas fizeram, a gente também deu igualdade, para não vir 2, 3, 4 fases masculinas, para depois a gente começou Sim. também. Tá? Hoje a gente está abrindo muito para juízas, né, de surf. A gente tem um quadro hoje já com excelentes juízas, como Jaqueline Silva, né, Marília também Lacerda, e tantas outras aí, Cris, e tantas outras que julgam, né, e que provavelmente o ano que vem a gente vai ter a primeira rede do surf feminino. Todo isso é um trabalho nosso, né, estipulado. Estamos procurando também uma voz feminina, né, para a locução, que é muito importante isso também. E isso dentro de um projeto que tem crescido. Então, a gente saiu daquele, né, 2022, que a gente olhou, fez, o que é que a gente vai fazer? A gente sem certificado 18A, não podia pegar dinheiro, era tudo o COB fazendo para a gente. E aí tem que também ver a parceria do COB, né? Para a gente realmente é nosso maior parceiro, indiscutível, né?
com a gestão Paulo Vanderlei, agora com Laporta, né? O pessoal realmente nos trata de uma maneira que a gente também retribui com muito profissionalismo, entendeu? Mas muito parceiro, pessoal, né? Bezinho, pelo COB à frente do... Bezinho Otero. Bezinho é um parceiraço, um cara também de um trabalho profissional, de uma entrega exemplar, muito grande. Entrega, né? Exemplar. E isso aí linkou muito com a área de Paulo Moura, que é diretor de esporte, vice-presidente e diretor de esporte. Então a gente começou a entender, a estudar, estamos adaptando coisas. Agora a gente acabou de estar numa reta final de uma primeira reforma administrativa nossa dentro da confederação e estamos correndo. E também fizemos uma parceria muito importante, né? Fizemos um workshop 2022 e em 2023 começamos, que para a gente foi também uma das maiores importâncias que a gente teve no começo disso aí. Se não fosse eles também, a gente nem poderia ter chegado onde estamos chegando, que foi com o pessoal da Dream Factory, né? Que é uma agência das maiores de entretenimento do país, e a TGA, tem Gross e Associados, que é o nosso corpo jurídico. Eu ia puxar esse gancho, realmente, em relação à tua visão, do que mudou em termos de profissionalismo quando o surf se torna olímpico, e aí vem o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Olímpico Internacional, obviamente, e a certificação, digamos assim, da Confederação Brasileira como a gestora dos esportes de prancha de uma maneira geral, mas do surf em específico, com a entrada desse selo esporte olímpico. Talvez parte da nossa audiência não tenha a dimensão exata do que representa para um esporte se tornar esporte olímpico. Eu queria que você mensurasse um pouco para a gente sobre isso. Isso, finalizando essa parte dos apoios, né, do Infect, com Duda Magalhães, Fabrício, Cláudio, Romano, ou seja, a equipe toda, e a TGA, com o Vantuil, com Pedro, Rodrigo. Esse pessoal foi que deu a sustentação, né, a base. Gente, exatamente, para a gente, e disseram, vão lá, e acreditaram, tá? E estamos aí juntos. Então, muito importante esse início. Hoje a gente não tem ainda um patrocinador Umbrella, vamos chegar. E estamos fazendo tudo que vocês estão vendo aí. Com a entrada do surf nas Olimpíadas, né, lógico que a gente até mostrar que o que é mais importante para o atleta é o caminho olímpico, né? No Japão a gente não conseguiu. Mesmo com o título de Ítalo Ferreira, né, com a medalha de ouro, não tinha batido ainda, sabe aquele negócio, bater na veia do atleta, dizer, eu quero. Agora, todos os atletas do mundo, se você perguntar a todos eles, você quer correr o CT ou quer ir por outro caminho para as Olimpíadas? Todos eles vão querer para as Olimpíadas. Quer representar o país numa competição, assim, historicamente extremamente importante, né, Geraldo? E bem patrocinado. Extremamente. E mais, os patrocínios através do canal Olímpico são bem maiores, tá? Exatamente representar vida longa, né? Você tem ali, você participa de umas Olimpíadas, não é fácil, pode estar na segunda, na terceira, vai depender muito do trabalho disso aí. E a gente viu isso. Então, e conseguimos colocar pela primeira vez agora na França, Tainá Inkel, campeã brasileira pela CB Surf. Então isso para a gente foi fantástico, né? O Pan-Americano também, né, com várias modalidades, também que a gente é muito forte, né? Então a gente consegue lançar do time da Confederação Brasileira de Surf. E fora os eventos internacionais que a gente tem participado, ISA, PASA e tantos outros, que aí são segmentados só da modalidade surf. Mas eu acho que esse é o caminho. Realmente é o caminho, a gente tem crescido nisso. Ainda é uma entidade nova, Sim. Um recurso de repasse ainda pequeno em relação às outras, mas a gente... que eu falo, a gente vai chegar ao momento de ter um patrocinador Umbrella, como o Banco do Brasil, por exemplo, né? O Banco do Brasil, a qualquer momento, o certo, eles vão acordar e dizer, peraí, o caminho é por aqui. O caminho é a confederação. Eu sou o banco do surf brasileiro? Não é. Até agora não é. Vai ser o Banco do Surf Brasileiro tem que ser via confederação e com os atletas que correm o circuito brasileiro, que são campeões brasileiros. É por aí. Sim. Então a gente vai chegar nisso. Então eu acredito que a gente vai crescer muito mais. A gente pegou a entidade lá atrás
como falei, a penúltima na questão de gestão das 37. Era terra arrasada mesmo, totalmente. Né? E hoje a gente é segundo colocado. A gente é exemplo para várias confederações, mesmo ainda sendo um trabalho muito novo. É como diz, a gente tem 4 anos, né? Vai fazer ainda 4 anos de Olimpíada, né? Na verdade. E estamos crescendo, ajustando. Aí dentro de uma diretoria é muito importante, não sabe, Grilo, que além de Teco, Paulo Moura, Brigitte, a gente tem um Ricardo Bocão, né, com a gente, que como a gente saber que a gente está no caminho certo. A gente juntou um grupo que dificilmente a gente vai conseguir de novo, né? Bira, né, que está dentro do escritório, e tantos outros que seguem, né, o nosso caminho e estão ali junto da gente, né, dentro de um trabalho, né, de pessoas que trabalham com esporte. As primeiras 15 federações, parceiras totalmente. É muito fácil trabalhar com a parceria que as federações têm com a gente, porque eles entendem que a gente vai deixar um legado no surf que nunca mais ninguém vem para derrubar. Perfeito. E eles são muito importantes nisso, as federações, representantes de atletas, conselho de administração, conselho consultivo, a gente hoje respeita, não é? Conselho fiscal, a gente respeita muito os conselhos apartados e aqueles que nos dão sustentação. Então a gente está realmente trilhando isso e indo ainda para as federações, que é difícil. Sim, sim, tá? Sem dúvida. Hoje a gente tem mais de 100 associações e clubes no país. A gente vai começar a cadastrar isso, se Deus quiser, o ano que vem. Vocês têm também uma importância didática nessa questão, né? Desde as associações, passando pelas federações. Eu queria que você falasse um pouco justamente sobre isso, porque assim, a gente que está nesse ambiente há muito tempo, fatalmente, um momento ou outro, ficou um pouco ou menos próximo, mais ou menos próximo das suas associações locais ou federações, e minimamente a gente entende a dificuldade de organizar isso. Eu fico imaginando o trabalho que deve ser via confederação, a questão da conscientização, não só de federações, mas assim, abaixo das federações, as associações locais. Vocês fazem isso também, um trabalho de conscientização, desde a base, no sentido das associações de praia, por exemplo, para se associarem às federações que representam, né, os interesses do surf em seus estados, e para que cheguem à base maior, que é a confederação, tentando, de alguma maneira, minimizar esse esforço, que é necessário no início, mas que depois precisa também azeitar e correr com suas próprias pernas, né? Exatamente, isso é muito importante, porque o ano que vem a gente tem Jojó de Olivença, que a gente quer que a ideia do presidente Teco é exatamente que ele assuma a direção social. Duda Tedesco, direção de meio ambiente, muito importante também, que a gente está muito atrelado, não é? E como seria isso nessa parte de que Jojó entraria? Jojó vai estar viajando com a gente para cadastrar e identificar as ONGs, instituto, escolas de surf, né, que já existem, cadastrar, acompanhar associações. E a gente, porque hoje quem mais gera emprego no Brasil são as escolas de surf. Quem mais gera emprego na questão hoje de surf praia são as escolas. Tem muitas, né? Muitas. E 80%, né, não tem um selo, né, de um treinamento, de um curso de instrutor de escola Sim. de surf, onde a gente tem pessoas capacitadas que podem dar um diploma. Então a gente vai fazer esse cadastro e premiar no final. A gente quer cadastrar as escolas de surf do Brasil. A Jojó vai acompanhar, porque não adianta passar lá, estamos aqui, beleza, tchau e pronto. E virar a primeira esquina, eles já mudarem tudo. Ele vai acompanhar. E no final do ano, aquelas que viram a cartilha que ele colocou e estão se mantendo, vão ter as 5 melhores, né, premiadas com pranchas para a escola de surf, né, com equipamentos de uso, tendas. É isso, a ideia nossa é essa a partir do ano que vem. Então a gente chegar hoje, como também a questão documental. Quando a gente pegou a federação, de 15 federações, tinham as 6 que eram inaptas no CNPJ. Quando vocês pegaram a confederação, tinham 6. Uhum. Então hoje todas são aptas, mas tem muitas ainda, muitas,
que o estatuto precisa de melhoria, não é ser uniforme. Não e existe. Esse é um trabalho invisível, né? Exatamente. Assim, o grande público não tem acesso a essas informações, né? E, assim, eu acho que assim, vocês têm tocado em alguns assuntos, em alguns pontos extremamente importantes para a profissionalização de todo um segmento. Quer dizer, não é só dentro d'água, e é isso que me chama bastante atenção. Vocês trazendo a possibilidade de vários segmentos voltados para o surf, mas que se profissionalize, como você colocou, de instrutores de surf, escolinhas de surf, locutores, técnicos, juízes. Novos juízes. Então, assim, isso é de extrema importância porque, claro, são poucos os que vão ser os grandes campeões da modalidade. Isso. Mas existe uma cadeia produtiva, existe uma possibilidade de você viver o sonho, de viver honestamente e bem remunerado, trabalhando essas outras vertentes do surf. E aí, quando eu falo surf, obviamente que é o que nos chama a maior atenção, mas eu falo de surf de longboard, eu falo do stand-up paddle, para surf. Aliás, um trabalho lindíssimo que a Confederação Brasileira de Surf oferta para a sociedade brasileira. Isso é realmente de tirar o chapéu. Aqui no Espírito Santo a gente tem uma iniciativa também voltada para isso, que também merece o nosso reconhecimento e o agradecimento, porque é gratuito, voltado às pessoas que de alguma maneira têm a mobilidade reduzida e que precisam de um novo alento, precisam de um novo olhar, e nós dois sabemos que o mar cura. Isso. E o surf transforma a vida das pessoas. Muito. E nunca é tarde para começar, né? Independente da sua idade. Quando provavelmente nós começamos, você começou ainda antes, né, da minha geração, mas a dificuldade para se obter uma prancha era absurda, né? Não tinha volume, não tinha litragem, não tinha tamanho, era o que aparecia. Bico quebrado, quilha quebrada, era isso, era o que aparecia, a gente ia para dentro d'água. Hoje você já tem uma facilidade de acesso, com pranchas até menos possíveis de um acidente, por exemplo, com essas pranchas soft, você já começa com o instrutor do lado. E essa normatização que a Confederação busca, então, dá um alento maior para os pais que querem colocar as suas crianças, para um idoso que tem vontade de surfar e talvez naquele momento, quando era jovem, não teve essa oportunidade. Então, essa questão é extremamente importante de trazer acessos da sociedade para dentro do mar, através do surf, do bodyboard, do stand-up. E uma dúvida minha em particular, a Confederação Brasileira também é o órgão máximo no que se diz respeito ao bodyboard? Não, bodyboard tem a Confederação Brasileira de Bodyboard. Mas enquanto olímpico? Não tem. Também não? Não tem, né? Nem pan-americano ainda. Conseguimos um feito gigante, né? O PAS agora, ISA, colocou o bodyboard, e a equipe bodyboard brasileira é fantástica, é muito forte. Sim. Tanto no feminino como no masculino, e tem somado muito com a gente, né? Mas eles têm um CNPJ, a gente não pode aportar para ele, a gente pode ajudar, não aportar. Não tem como ser transferido, ele não é filiado, entendeu? Como por ter outro CNPJ, como é também, né? Na questão do stand-up, a gente já entra, mesmo tendo uma confederação, porque o COB e a ISA, né, já colocaram que toda a equipe brasileira de stand-up e wave race, ela é direcionada pela Confederação Brasileira de Surf, é determinado por eles. Sim. Tá? Então não adianta a Confederação Brasileira de Stand-up e tal, dizendo, mas é a gente. Não é porque para o COB, para a ISA, não é. Então é a gente. Então a gente supre isso aí para os atletas, que aí sim é um esporte de pan-americano, né? E que já tem no pan-americano, com medalhas, que é o que o COB visa, são medalhas. A gente tem uma força grande nisso aí. Mas, por exemplo, o Big Surf, a gente tem os melhores atletas do mundo, mas não é um esporte olímpico, não é uma modalidade olímpica. O Parasurf estava para entrar agora em Los Angeles, na Paralimpíada de Los Angeles. Foi aprovado pela o Comitê Paralímpico Internacional e foi pela ISA, mas não foi pelo Comitê Regional, porque eles acharam que ia gastar mais, mesmo sendo um esporte típico da Califórnia, né, que é o surf. Mas ele está muito bem encaminhado
tá? Para 2032 em Brisbane, na Austrália. Já tivemos contato com o primeiro-ministro, com o presidente da Confederação Internacional de Paralimpíada Internacional e com a ISA. Então, provavelmente entra. A partir do momento que o Parasurf entrar, o Brasil é uma das potências do mundo. Vai ter verba para eles. Hoje, mesmo que a gente tenha verba, a gente não pode aportar. A gente conseguia até o ano passado, né? Até metade do ano passado, antes de sair o resultado, a gente tinha o suporte do governo federal com passagem, hospedagem. Por quê? Porque tinha a possibilidade de entrar nas Paralimpíadas. Então, o país investe para, né, aquela modalidade. E quando saiu que não tinha, eles ficaram impedidos. Então, foi o maior sufoco ano passado. Os atletas, a gente deu uma assistência mínima. Os 2 anos retrasados, a gente bancou tudo. O ano passado foi cotas, entendeu? De atletas correndo atrás. E esse ano a tendência é essa, né? No ISA também, que até agora não foi lançado. Mas com dificuldades, mas com uma visão de mudanças positivas para frente, né? Como é que o surf se tornou um esporte olímpico, Geraldinho? Isso eu vou dizer a vocês, foi um trabalho praticamente individual de Fernando Aguerre, né? A gente acompanha... Que é o presidente da International Surf Association, a ISA. Ele realmente foi um batalhador. Me lembro, em 96, a gente em Huntington, na Califórnia, quando ele chegou na época, a levar até o vice-presidente, na época era Al Gore, né? Para o ISA de 96, e ali ele já, 8 anos antes, já batalhando, ele realmente... Foi um trabalho muito, muito, muito incansável dele, né? Para chegar, né, e entrar nas Olimpíadas. Eu acho que o surf deve a Fernando Aguerre, entendeu? Muito, porque foi ele, sim, que botou nas costas e fez todo um trabalho de formiguinha para chegar, né, onde a gente está hoje, que é realmente vendo, né, e ver o que é um esporte. Porque é o seguinte, sabe? É lógico que a gente não está ali porque são lourinho do olho azul. Não. É o seguinte, cara. Existe uma pesquisa. Os Jogos Olímpicos eram jogos que estavam ficando para velho. Tinha esporte que ninguém vai parar na frente da televisão para ver. Alguns esportes que pô, não trazia juventude. Jovem não via Jogos Olímpicos. E dentro de uma consultoria, lógico que o COI viu isso. E o que é que se enquadrava ali? Surf e skate. Entendeu? Surf e skate. Surf e skate. Foi os maiores ibope que teve. Aquela imagem de Medina vai levar 250 anos, entendeu? Virou icônica. Virou. E antes dela foi em 74, Munique, o punho fechado. Sim. Né? Sim. De lá para cá veio em 74. Né? E com a imagem X. E outra, levando para agora, na época não tinha redes sociais, não tinha internet, não tinha nada. A gente chega muito mais forte. Essa imagem percorreu... De Munique, que você estava falando, é dos Panteras Negras levantando o punho. Levantando o punho. Então, e essa agora fazendo isso, essa... Você vê que todo mundo de geração lembra daquele momento. Sim, sim. Mas não tinha, né, amplitude, né, na comunicação como tem hoje. Então, na verdade, só uma correção. Não era dos Panteras Negras, mas era uma alusão, dos atletas norte-americanos àquele problema social que os Estados Unidos enfrentou. Então, a questão nossa... dos Jogos Olímpicos, cara, hoje ainda se discute muito, e eu dou razão às duas. Tem uma corrente que é raiz, é aquele surf roots, que nunca quis que o surf fosse olímpico, porque é aquele saudosista, né, de acordar e morar na beira da praia e não tinha ninguém para dividir as ondas, então, e detesta o crowd. Esse ainda bate no pé e disse, foi um erro gigante. Aliás, ninguém gosta de crowd, a verdade é essa, né? Um erro gigante. E eu concordo, como concordo naqueles que mostra também que o surf não podia estagnar. A única maneira dele crescer mais era entrando nos Jogos Olímpicos e virar um esporte olímpico. Então, a balança ali fica bem... Por quê? Porque nós não somos um esporte, nós somos um estilo de vida diferente de todos os outros. Então, nós, antes de ser um esporte, nós temos um estilo de vida que só o surf tem. Então, por isso que a gente entende muito, né, a opinião daquele raiz mesmo, do cara que vive a história do surf, né, que diz, pô, eu não quero, não é isso que eu queria, é isso.
ele vai morrer assim e tem razão no ponto de vista dele, entendeu? Você começou a pegar onda em que ano, Geraldinho? 73, 72, 73. Você viu muita coisa mudar, né? Muita, muita. Você imaginou em algum momento, lá atrás, que o surf poderia se tornar olímpico? Cara, não, eu me lembro que na época eu estudava num colégio marista. Né, tem aqui também no Espírito Santo, eu estudei também no Marista. E a gente, cara, era tão distante, né? Aquele negócio, Havaí, a gente via, né? Não tinha nada, né, mas se falava. Havaí a gente via no mapa, até procurava para achar e desenhava nos cadernos, no surfista, com a onda, isso, aquilo, outro. Depois foi chegando as revistas internacionais, tudo bem distante, né? Realmente. E a gente vê, como você falou, já a facilidade de ter uma prancha, né, de viajar, né, mesmo com as dificuldades financeiras, né, de alguns países, mas todo mundo consegue mais fácil, né? E aí eu entendi, né, o que é realmente o espírito do surf. Quando eu fui morar no Havaí, em 2000, passei 5 anos, a gente vê realmente o que é, né, a história do surf, o que é o surf na sua essência. Realmente aí é como você fazer uma pós-graduação, entendeu? No que é. Então, daquela época para cá, ninguém imaginava. Não tenha esse que diga, não imaginava. Não imaginava. Eu acho que aquele que tem uma visão maior, o Fernando Aguerre, em pensar do surf nas Olimpíadas, né? Mas a gente lá atrás, não, a gente sabia que ia crescer, que ia isso, que aquilo, né? Que ia ir para as outras empresas, sair do segmento surfwear e entrar, né, em carro, em remédio, em suco, em leite, em café, em guaraná, em telefonia. Por causa dessa associação positiva com a imagem de bem-estar, né? Isso. Que era, como você há de convir, completamente diferente do início, que era justamente a contracultura, aquela questão que era... Eu sofri isso quando eu comecei a surfar. Meu pai não queria, né? Porque era coisa de vagabundo, quem vivia na praia e tal. E aí a profissionalização, mesmo que a passos curtos, e depois desemboca nessa, por isso que eu fiz aquela pergunta inicial da questão olímpica, né? Como isso agrega valor e como joga luz sobre o nosso esporte, né? Muito, muito, cara. Muita gente hoje é tido como um esporte saudável. Hoje vários pais, mães vão para a praia. Por quê? Porque a gente conversa. Eu não conversava com meu pai nem com meu avô sobre esporte. Eu, quando comecei a surfar, era uma loucura, né? Eu não tinha como conversar porque ele não tinha, na época dele, a referência. E hoje, às vezes, eu estou surfando, eu, meu filho e meu neto. 3 gerações dentro d'água, quer dizer, entendeu? É alucinante isso, né? Quando eu olho, às vezes, por lá, tá ali 2 gerações, né? Então, isso é fantástico. Aí a gente conversa sobre um tema, né, de igualdade, né? Ali todo mundo sabendo o que está acontecendo. Todos moraram no Havaí, filho, neto, todos. Então, a história é outra, né? E muita gente, né, tem essa possibilidade e facilidade também de viajar, de conhecer outros lugares. Eu acho que essa amplitude do esporte se deve exatamente a um trabalho lá de trás, né, dessas gerações, Bocão, né, ali com a geração Bocão, tem um pouquinho antes, mas Bocão dali para cá foi que a coisa começou realmente. Essa geração, ele, Bocão, Daniel Friedman, Rico, tá, uma galera, Lipe, exatamente, isso. A turma toda, Otávio Pacheco. Tá. Depois a turma de São Paulo também chegando um pouco na sequência, assim, mas também mostrando ao mundo a qualidade. Picuruta foi um excepcional surfista. Exatamente. Ainda, né? Ainda, Picuruta, é verdade. Exatamente, todo esse pessoal que realmente contribuiu muito para o esporte, positivamente, né? Então isso é demais e todos estão imbuídos no crescimento do esporte, porque sabe que o caminho, o que pode ser feito, você tem uma ideia da proporção que a gente investe, 75% de tudo que entra dentro de verba na confederação, 75% é direcionado para atletas, de projetos, de eventos, atletas, e 25% de custeio, que é a lei. Sim. Diferente da entidade, não é? Por exemplo, da liga profissional que a gente tem aí, que é o contrário. Liga Profissional Mundial. 80% é para lucro, 20% para o atleta. Então, quer dizer, pelo atleta, né, o evento ele tem um lado comercial, tanto na confederação como na WSL, por exemplo. Né? O atleta vai na WSL para quê? Para pegar o prêmio e chegar num prêmio maior. Pela confederação vai pagar uma ação para o prêmio, tá? Sendo que
Aqui na liga, para ali. Não tem trabalho social, ele não quer saber se você um dia tem inscrição, não tem, se vai para ali, se está precisando de uma... Não. Aqui não, a gente é uma entidade. Daqui o atleta, além de ter essa ação comercial, ele é cadastrado na entidade, ele representa o país dele pela entidade, é o único caminho. Ele tem bolsa atleta estadual, nacional, internacional. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu vou fazer esse rápido corte, porque é o seguinte, você só pode representar o seu país sendo pela Confederação Brasileira de Surf, coligada ao Comitê Olímpico Brasileiro. Isso, esse é o caminho. Não é via WSL, porque a WSL é uma entidade privada que tem os seus objetivos, ter lucro, etc. E a confederação tem justamente o objetivo de fomentar o surf no seu mais alto nível, né? E aí você pode retomar o seu raciocínio. Por exemplo, a regra ainda hoje porque quem realmente comanda o surf do mundo é a ISA. International Surf Association. Ela que representa o surf nos Jogos Olímpicos, Pan-Americano. Ligada ao Comitê Olímpico Internacional. Comitê Olímpico Internacional, que diz as regras. Aí o que é que ela determinou? Que os 10 primeiros atletas do CT, independente de país, só pode até 2, né, tem a vaga garantida nas Olimpíadas. Mas para isso tem que fazer uma homologação no pré-olímpico na ISA. E qual é o caminho da ISA? Quem é filiado à ISA? A confederação. Entendeu? Mesmo esse atleta nacional vindo, não, mas os 10 da gente está garantido. Não, tem que homologar. Se não for, está fora. E quem é que faz a ISA? E quem é filiado é a gente. Então, onde for, não é? A gente segundo o artigo 1 do Estatuto, nós somos, todas as regras da confederação são emanadas da ISA. Então a gente é filiado a ela e é regido exatamente pelo além, internacionalmente a ISA e no Brasil pelo COB, né? A nossa medalhista olímpica, né, a Tatiana, medalha de prata, isso, ela recentemente se ausentou, né, retirou, ou melhor, saiu do circuito, pediu uma pausa para tratar da saúde mental, emocional, né, porque é bastante desgastante. A confederação tem algum trabalho desenvolvido nisso, ou já percebe, né, que isso é uma questão necessária, ou você acha que isso é apenas diferente da Confederação Brasileira? A WSL, talvez, por ter esse calendário, que hoje já estão até um pouco mais dentro do WT, né, do CT, mensal, antigamente era muito mais pesado, mas acho que isso contribui muito, porque, veja, não sei se você concorda comigo, mas quando a gente perde, seja Brasil, Austrália, Havaí, enfim, perde alguém do time, como, por exemplo, o John Flores, que sai, eu não estou falando aí de machucar, eu estou falando de optar por sair para se preparar mentalmente melhor, ou porque não está aguentando a pressão, ou porque simplesmente não está curtindo mais, né? Como é que você analisa isso, Geraldinho? Eu analiso exatamente que a gente vem, não é, numa proposta que era ser muito melhor, trabalhando em conjunto. Por exemplo, aqui a WSL vai trabalhar em conjunto com a confederação. Nós somos o órgão máximo do país. Ela não tem o direito de achar que ela comanda o surf brasileiro. Somos nós que comandamos. Então, se ela trabalha em conjunto, ela ia absorver, né, o que ela não tem, e a gente também, mas não há possibilidade. E a nível mundial, é visível hoje que não é desgaste, é como você falou, porque a gente antes tinha muito mais eventos, né, no circuito mundial. O que tem é exatamente o que o pessoal não acredita. O bom atleta, ele está ali, né, para ganhar, para ser campeão, mas ele está com limite esgotado. Foi Filipinho, Medina, João, Tatiana, Clarice, Stefano. Veja quantos campeões mundiais, entendeu, se afastaram nesse. A gente nunca teve isso na história do circuito mundial. Nunca. Por quê? Porque não estão sentindo mais vontade, né? Primeiro, péssima premiação. Péssima. Acho que uma das piores dos esportes, né? Botam uma estrutura de 50 milhões de entretenimento e a premiação a mesma, não sobe R$1, né? Então, se você pegar a pirâmide de premiação antes da pandemia para cá, é ridícula, né? De crescimento. Então, o atleta vê isso.
ele se desgasta e só sobe as coisas de pagamentos. Alguns atletas até abriram mão de correr o Challenge justamente por causa disso. Exatamente, que não compensa, né? Então, começaram a fazer pela primeira vez, né, a matemática. Planilha, né? E dizer, não vou, não tenho interesse nenhum. Vários eventos desses que é esse aí, ficam botando 20, 30, 40 atletas de graça no evento, porque senão vai ter 8, 10, entendeu? Você vê alguma solução? Vejo sim. Primeiro, mudar toda a história do circuito, como já atletas como Medina, tudo, falando já como deveria ser, né, etapas na esquerda, em direita, né, com consenso, muito erro de julgamento, muito, mas não é, não, mas acontece, é subjetivo. Sim, é subjetivo, mas principalmente em cima de brasileiro, o brasileiro tem que tirar 10 para poder ter 5. Então, isso é claro, isso está ali visível. E não é querendo ser radical, não. É realidade, é uma constância do que está acontecendo. Isso está realmente abatendo. É como eu falo, como é que um atleta tricampeão do mundo, né, que hoje estaria com a Like amarela, onde chegasse, com mídia em cima de tudo, ele tira esse ano para dizer, eu quero descansar. Clarissa, com o Stefan, tudo, está aí. Todo mundo bateu dizendo que o formato era errado. Levaram 4 anos para querer mudar. Entendeu? Então, um atleta não tem porquê você ganhar 4, 5 eventos no ano, outro não ganhar nenhuma. E o cara pode ser campeão em cima de você porque ganhou 5 baterias. Que regra é essa? Todo mundo, não existe isso. Eles acabaram de mudar agora uma questãozinha, né? Mas porque ninguém aguentava mais. Ele viu que todo mundo ia sair. Entendeu? É aquele negócio. Vamos mudar, senão a galera abandona mesmo, porque perderam 7, 8, 9 campeões do mundo aí que fez, não quero. Então, o formato está errado. E a gente está vendo e fazendo exatamente o contrário. A gente foi agora para R$500 mil de premiação. Nós somos hoje, no mundo, e outra, o mais importante que eu cito para todo mundo, a gente não pode ser comparado com entidade privada. Nós somos uma entidade... Tá? Quer dizer, com a empresa privada, nós somos a entidade. Quer comparar a CB Surf? Compare com a australiana, com a americana, com a francesa e tal. Aí não tem para ninguém. A gente é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Lá começa sétimo ali chegar, porque a gente detém todos os números favoráveis no mundo. A gente tem o melhor circuito profissional do mundo, o melhor circuito base do mundo, o maior etapa já teve 2 etapas, mas etapa seletiva mundial do Parasurf. A nossa estrutura que a gente faz, a ISA não faz, tá? A gente tem etapa do Big Surf, nós temos longboard, stand-up wave race, premiação que não tem no mundo. Você entra aí nas redes sociais e vê. Deixa eu ver a Austrália, ninguém tem o que a gente tem de estrutura, né, de mídia, de premiação, ninguém. Do que a gente oferece ao atleta. Agora, nas Olimpíadas, um país que tinha um centro de treinamento no Tahiti, né, de uma estrutura com tudo que o COB montou, né, junto com a confederação, foi o Brasil. Ninguém. Onde a gente chega nos ISA, no PASA, nos eventos, o pessoal faz, meu irmão, né, a gente com tudo, com nutricionista, com técnico, chefe de equipe, com tudo. E pessoas que a gente está regimentando, né, para nosso quartel ali, que a gente quer, como o Teco fala, às vezes ele fica abatido, porque ele quer colocar mais gente, ele quer ajudar mais gente. E a gente está indo aos poucos. Mas a gente tem hoje Raoni Monteiro, diretor de prova do circuito profissional amador. A gente tem Tatuí e Fábio Cuencas no Master, entendeu? Então, e a gente esticando aí pessoas que, para vir trabalhar com a gente, para realmente está dentro, né, do cenário. Excelente ponto, porque é perceptível, né? A gente que acompanha as transmissões e eventualmente estamos, né, em algumas também, algumas etapas, acompanhando ou eventualmente trabalhando, a gente percebe o cuidado que a Confederação Brasileira teve de resgatar alguns grandes ídolos do passado e trazê-los ali para dentro da estrutura. Mas não porque foram só e simplesmente ídolos do passado, e sim porque tem competência para estarem ali, né? Eu não, pelo menos eu não percebo outros lugares do mundo com tanto zelo aos seus grandes nomes. Você que viaja mais o mundo, você percebe alguma similaridade ou algum outro local que tem? Claro, eu não estou dizendo assim, é óbvio que no Havaí você traz as pessoas ali para trabalharem e tal, mas eu estou dizendo ofertarem uma carreira, né, junto
ao surf, ao esporte que eles foram tão bem dentro da água. Essa proposta da cadeia produtiva ninguém faz, ninguém. E a gente tem uma proposta da cadeia produtiva que é, desde aquele atleta que tem uma escola de surf, lá no Ceará, ex-atleta, que ali ele está empregando a família, amigos, 18 pessoas como tem escola, sim, a gente vai lá para dar o curso, para dar um certificado, para dizer o que é que ele precisa, e ele não precisa sair de lá. Fazendo a qualificação. A qualificação ali, como locução, curso de juízes, tal, a gente não adianta também a gente fazer 500 juízes e ter os mesmos números de eventos. O que é que a gente está fazendo também? Regionalização no segundo semestre do ano que vem. A gente vai criar provavelmente aí mais 10 a 12 eventos regionais. Isso é mais emprego, isso para juiz, locutor, web, cinegrafista, beatmaster, ou seja, uma cadeia produtiva que a gente está criando, assessoria de imprensa, é uma rede de pessoas. E aí o seguinte, e sempre mantendo a qualidade de nunca naquela ideia de não, mas o cara está velho, outro não, nunca vamos colocar o velho e o novo. A gente vai o experiente e o que está começando. Se esse está começando acha que ele sabe e não quer entender a opinião do experiente, ele vai ter uma carreira muito curta, mas muito curta mesmo, porque um dia ele vai estar aqui também. E o maior sinal de que a gente está no caminho certo é quando a gente começa a formar as pessoas. Não é o que a gente está fazendo, é o que a gente está trazendo. Isso é um sinônimo exatamente de certeza de um caminho correto. Então, a gente está criando, além de gerações de atletas, gerações de juízes, de locutores, perfeito, e agora partindo para gerações de administradores, principalmente eu, Bocão, a gente que já tem a mais experiência, é uma meta nossa. Então, hoje a gente vê um Teco, vê um Paulo Moura, né? Vê uma Brigitte, vê diretores, né? Que a gente fez. O caminho é esse aqui, ó. E o pessoal fazendo num trabalho que a gente faz, ó, para aí, cara. Eu converso com o Teco muito. O Teco é meu amigo, Paulo Moura eu vi crescer, criança, né? Entendeu? Bocão, irmão meu, entendeu? Bira foi meu executivo quando eu era presidente da Abrasa, entendeu? E lá 30 anos atrás. Então, e muita gente boa que tem ao redor. Muita gente que a gente tem em produção, que a gente criou. Hoje a gente tem um Fred, tem um Wellington, tem desde a segurança que trabalha comigo há muito tempo, você conhece, Negão, entendeu? E os presidentes de federações que tem hoje uma básico, desde Amélio, Carlito, Manga aqui, né, que é um dos parceiraços, e Renato Melo, Fernando, e aí hoje agora Guilherme Erdi como presidente do Rio, Zé Paulo, você vê ex-competidores que estão entrando, isso, Tânio em Alagoas, Sergipe, um pessoal fazendo Saulinho que passou, né, um trabalho feito de anos para Léo, agora está com Belo, né, Bahia. Hoje tem Marcelo, tem o Alisson, que a gente foi agora em Itacaré, fizemos um evento lá fantástico, e a gente tá aí, vê um Bruno Galini, que era competidor, juiz. Sim. Onde a gente anda, a gente tá vendo Paraná, Renatinho, que era competidor, presidente, entendeu? Fazendo um trabalho que nunca ninguém tinha visto ali em 3 anos. Eu encontrei Peterson Rodas em 2022, na praia, ele fez, cara, eu não tinha isso aqui, eu nunca tive um evento profissional em Matinhos aqui no Paraná, e estava lá a gente indo para os estados, a gente está chegando, como vamos para chegar no Maranhão, como vamos chegar agora no Pará, tenho certeza, o Noélio lá, com um produto que a gente tem, que é a pororoca. Sim. Só tem Brasil, Índia e China. Sim. Entendeu? Então vamos aproveitar o que a gente tem e a gente vai chegar com o CB Surf na pororoca com o pessoal. E colocando a imagem desses lugares para o mundo. Para o mundo, né? E aí eu aproveito esse gancho e te pergunto assim, se há algum estudo, se já houve isso, de impacto econômico aonde as etapas da Confederação Brasileira de Surf chegam. Né? Porque a gente sabe que mexe com todo o trade ali, né? Pousadas, restaurantes, bares, hotéis, né? Tudo em volta, o comércio de uma maneira geral. Quer dizer, quando você traz uma etapa de uma confederação para um local, todo o setor econômico é impactado de forma positiva. Você já tem algum estudo relativo a isso? Olha, engraçado, a gente há uns 20 dias atrás, a gente teve uma reunião com o Renato Melo, até eu, Renato Melo e Fred, e Renato, eles lá na FECA Surf,
a prefeitura pede um relatório, além da clipagem, né, que a gente faz um quantitativo de quanto gerou de mídia espontânea, eles pedem sempre um relatório, né, do impacto econômico. Esse impacto econômico, na verdade, é uma estimativa, porque você tem que calcular a curto, médio e longo prazo. Porque, por exemplo, eu chamo você para um evento lá em Porto de Galinhas, aí você adorou, você já pega o contato da pousada do hotel e já vai passar umas férias com sua família 8 meses depois. Entendeu? Perfeito. Você tem um impacto daquele momento do campeonato, mas tem vamos chamar de pós-impacto, né? A pessoa descobre aquele local, quer voltar, etc. E aí a gente tem que projetar isso para frente, né? Uma média de percentual até do que aquilo representa. Porque quando você faz um evento, como eu fiz agora em Porto de Galinhas, que nós tivemos 248 do base e mais os profissionais, em torno de 300 e poucos atletas. Você bota 3 pessoas viajando, dão 1.000 pessoas na praia, mais 100 pessoas envolvidas na produção. Se chovesse o mundo todo, tinha 1.100 pessoas ali durante 18 dias. E ninguém fosse ver o evento, a gente tinha 1.100 pessoas no baixa estação, no local. Fora que todas as etapas têm transmissão via web. Ao vivo e canais também de transmissão. Então, o que é que acontece com isso? É muito o retorno de mídia positiva, né, de mostrar as belezas dos lugares, tá, o impacto, né, nessa mídia espontânea, que é uma mídia que você para ver, como também o impacto econômico, né? Então você pega aí você faz um cálculo base, aí eu tenho 1.100 pessoas, vamos colocar aqui, entre hospedagem, alimentação, algum gasto que a pessoa chegue lá, né, durante 18 dias, vai gastar 5 mil reais. Tu vai ter 5 milhões colocado ali com 1.100 pessoas, entendeu? Entendi. Então, naquele período de baixa estação, isso fora todo, né, uma rede, 1.000 pessoas ali. Você pega atletas que têm 300 mil seguidores, 50, 10, 5, 1 milhão, imagine... Catapultam o local onde está sendo realizado, em termos de imagem, né? Que não tinha, que a gente não existia. Isso você, num evento, quando a gente está montando a estrutura, já tem na praia uns 20 pessoas com câmera, com foto, com isso, com aquilo outro, já postando diariamente, antes, durante e depois. Entendeu? Então é incalculável, a gente tem que fazer uma projeção, né, em cima disso. E a gente vai começar a colocar esse levantamento do impacto econômico de cada etapa. A gente, por exemplo, voltando um pouco aqui agora para nosso estado aqui do Espírito Santo. Ontem eu tive uma reunião com o prefeito de Linhares, acho que Lucas. Pega onda. Pega onda. Cara, eu fiquei muito feliz. Quando eu cheguei, vi um cara novo, surfista, que a gente pôde conversar, né, sobre o tema. E com a visão futurista, no seu primeiro mandato, que tem uma carreira longa para frente, né, no primeiro ano. E ali a gente mostrou a ele o que é a entidade, né, a CB Surf, que antes a gente ia com a cuia. Sim. Chegava com a cuia pedindo tudo. Quer que vocês precisam tudo. Entendeu? Então hoje a gente chega como o maior aportador do evento. Então já começa por aí. A gente tem hoje 50 municípios querendo, né, no Brasil. E a gente tem 20 eventos para entregar, então é impossível. Né? E aí eu comecei mostrando a ele, a gente conversando, foi muito bom com os secretários de esporte, secretário que ele chamou todos lá, depois fomos fazer visita técnica, com a federação, né, estadual, com a associação de Linhares, com a associação de regência, né? Então foi muito bom a reunião, com a participação, e a gente viu ali que eu falei para ele, olha, o que a gente quer é valorizar aqueles que apoiam, tá? Então esse tem que ser valorizado e que cumpre com as obrigações. Eu não posso, porque eu fui no evento, fez, mas aí o município pagou 6 meses atrasado, parcelado, isso, aquilo, outro, e a gente dá, né, a mesma ênfase, né, do que um que antes do evento, como foi combinado, pagou, colocou a prefeitura à disposição ou o governo do estado, né, em cima ali. A gente tem que valorizar e a gente está fazendo isso. Até porque é uma necessidade da confederação a profissionalização em todos os níveis, em todas as trocas, né? Desde da base, ou seja, do surfista, com a relação ao poder público também, que é uma peça importantíssima para que as etapas aconteçam, né? Exatamente. E quando a gente esbarra, como eu esbarrei ontem, não é? Como eu falei com o prefeito, como a gente foi lá para Taíba, Marcelo,
prefeito lá de São Gonçalo do Amarante. O cara fechou 4 anos já com a gente. Já fechou 4? 4 anos. Porto e Galinhas agora, Carlos Santana, que é um amigo de 40 anos, também voltou. Então a gente já pede aqui o prefeito Lucas Escaramuza, que é o prefeito de Linhares, que veja, já está vendo com excelentes olhos, mas que já preveja também, porque como a gente colocou, é geração de emprego e renda, naquele momento, é atrativo turístico. Pô, Regência é uma das ondas mais icônicas do Brasil. Do Brasil, e lógico. Grandes surfistas ainda Sonho de não consumo conhecem. E tem muita gente que ainda não conhece. E a partir desse momento, quer dizer, com as transmissões ao vivo, trazendo grandes nomes do surf brasileiro para cá, é uma Taça Brasil, quer dizer, tem muitos jovens talentos se apresentando ali também e que provavelmente ainda não tiveram a oportunidade de surfar e vão projetar Linhares, que aliás é uma das cidades que mais cresce economicamente no estado do Espírito Santo e tem essa beleza natural que é a Foz do Rio Doce, com ondas realmente assim incomparáveis. Reserva ambiental, né? É uma das 4 reservas de surf, né? Exatamente. Do Brasil. Então, e é isso, eu quero que ele vá lá. E eu tenho certeza, pela visão dele, ele vai fechar os 4 anos, porque a ideia nossa, por ter essa onda, né, é trazer um Dream Tour para o ano que vem. A gente está com Taça Brasil, mas a visão é da CB Surf, só não vem se ele disser não quero não. Entendeu? Então a gente vai com o Dream Tour para lá e deve se manter, não é, num patamar exatamente ali de entrar no calendário turístico e esportivo do município e do estado. Não é? Então, como a gente foi lá em Abaís, em Sergipe, que é o quê? Que é o município de Estância, é considerado a capital nacional do barco de fogo, daquelas espadas, que é um município mais para o interior, e que ninguém nem imaginava, eu nunca passaria por ali na minha vida. E cheguei lá, o prefeito André, com toda a prefeitura, os caras montaram uma prefeitura com o Evilado, secretário de esporte, foi lá e montou uma prefeitura na praia praticamente. A gente fez uma estrutura que uma das melhores mares do ano foi lá. Altas ondas, entendeu? Ou seja, todo mundo maravilhado. E a gente está para levar um Taça Brasil 10 mil ano que vem para lá. O governo do estado, a Mariana, que é a secretária, que ela é também do nosso Conselho Consultivo, uma apoiadora gigante dos esportes. Esportista, já foi campeã mundial de karatê, entendeu? Então, essas coisas a gente vai agora convergendo para pessoas que entendem do que a gente está falando. É muito bom, né? Tivemos agora também em Itacaré com o prefeito Negro de Saronga. É um cara humilde, simples, né? Mas que está ouvindo onde ele não chega, os secretários que têm uma visão, fez, é por aqui. E ele foi na praia tudo 3 vezes e fez, não, vamos fazer. É muito bom a gente ver. Sou eu que estou fazendo essa parte, porque o que é que a gente está dividindo, eu e Teco? Teco está indo muito para Ministério, para COB. Teco também pela primeira vez a gente tem uma cadeira no Conselho de Administração do COB. Pela primeira vez. Teco foi eleito, né, um dos conselheiros, ou seja, nunca tivemos, estamos lá. Né? Mas é o surf ganhando mais um espaço. Ganhando mais um espaço. Então o Teco está muito focado ali e também abrir portas para o surf, né? Com sua presença, indo em vários eventos, não dá para ir em todos, mas nisso aí, ele veio para cá já para o Espírito Santo, já foi para Paraíba, Pernambuco, São Paulo vai agora, Rio de Janeiro, lógico, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Pará, onde tem Ceará, uma possibilidade de levar o surf. Rio Grande do Norte, vamos lá onde ele não foi, Alagoas, Sergipe, né? E agora para Bahia, mas teve um problema de saúde da família, vai estar, e adora Itacaré, mas vai estar indo para Bahia, né? Que é mais onde ele... E para o Maranhão, foi os 2 únicos que ainda o presidente não foi. É nítido ver a paixão do Teco pelo esporte, né? Que projetou ele para o mundo, um dos maiores competidores do surf mundial. Né? Teco e Fabinho fizeram história e são personagens extremamente queridos, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. E também é necessário, sim, tocar no assunto de que a Confederação Brasileira de Surf, sendo o órgão máximo do esporte, é a única que pode também trazer apoios para o circuito, no sentido de cada vez mais pensando a médio e longo prazo, ampliar essa base, como a gente conversou aqui ao longo do nosso podcast,
desde a base de competidores, passando pela base de estruturação profissional, né, desses esportes. E aí me vem uma questão de que muito foi feito, mas muito precisa se fazer. E aí eu queria que você deixasse aí para a nossa audiência, já que a gente está se aproximando do fim do nosso papo, quais são os próximos passos da Confederação Brasileira? Como é que vocês veem a médio prazo, 5 anos, um pouco mais à frente, 10 anos? Porque essa diretoria, obviamente, ela não se perpetua, diferente do que a gente tem de histórico, né, em algumas entidades. Como é que vocês veem isso e o que vocês estão preparando para um futuro próximo a gente ter boas notícias aí em relação ao surf profissional, ao surf de base, ao surf feminino, ao stand-up paddle, ao longboard, enfim, a tudo o que a Confederação Brasileira abarca? Primeiro a gente manter nosso crescimento na questão da gestão, né? Essa reforma administrativa a gente vai estar aprimorando. A gente precisa de peças ainda hoje para a gente funcionar como o presidente quer. A gente precisaria rápido de umas 8 pessoas, mas não temos ainda estrutura para isso. Então a gente está se virando nos 30, né? Mas quando você diz não tem estrutura ainda, é uma questão de organograma? De verba, porque a gente tem um limite de 25% de custeio, não pode passar, é lei. Como a gente não tem um patrocinador ainda, umbrella, privado, a gente tem que trabalhar com o que tem. E não adianta a gente chegar, entendeu? Claro. Mas a gente precisa hoje... se torna sustentável. Lógico, 8 pessoas de imediato, não é? É um Jojó, é um Duda, entendeu? Eu estou na diretoria executiva que eu não tenho ninguém junto comigo, entendeu? Então, eu estou trabalhando 30 horas por dia, 30 dias, né? A gente está aqui, você vê, essa semana até que estava na segunda e terça em Brasília, né? Então, a gente não para, sempre tem alguém da Confederação em algum lugar, né, fazendo, conseguindo coisas, né, para o crescimento e manutenção. Então, a gente tem visão, né, de crescimento, de colocar o parasurf nas Paralimpíadas, né, para ele ter voo próprio. Primeira coisa, a gente foi campeão do Master o ano passado, que voltou depois de anos, e a gente criou com isso um sonho para os atletas, né, que gosta de competir, não é que vão viver mais, é um encontro, porque né? tá na alma ali, né? Isso, exatamente, mas viram ali uma maneira de representar o país, é fantástico isso. Não, e ganharem um dinheiro. E ganhar também. dinheiro, lógico, e a gente quer crescer nisso aí. A gente está, né, dentro da questão da direção de esporte com Paulo Moura e Brigitte. Brigitte tem um projeto no feminino do talento. Feminino também foi citado pelo COI internacional, muito importante. Tá? Paulo Moura fazendo os trabalhos, né, da direção esportiva, fantástico, né, com todos os segmentos, todas as equipes. Guga Arruda, agora diretor técnico, com suporte de Mauro Rabelais, que é um gentleman e um cara super experiente, né? Mas ali a gente... Muito trabalho prestado ao surf brasileiro. Muito, mas não é trocar o velho pelo novo, não. É o experiente Mauro vir para outro setor que a gente precisa e Guga entrando ali na parte de direção técnica, dando uma cara, né, diferente, né, apoiado por nosso trabalho ali, visão dele. É um cara que procura entender, procura saber. Paulo Moura, para dar um passo, ele liga para a gente. Teco, a mesma coisa. Guga. E não é porque ele não sabe ou não, é só para tirar dúvidas, né, que a gente não tinha com quem tirar lá atrás. Eles têm. Perfeito. Então isso é muito importante, a gente tá ali. É mais do que importante, é necessário. Exatamente. Não existe nada, seja corporativo, privado ou público, se não há troca. Se não há troca no sentido de informações, de experiências, de conhecimentos. É assim que um organismo, seja ele qual for, uma empresa, funciona, ou deveria funcionar. E pelo que você está falando, é justamente assim que a Confederação trata. É assim, e a gente tem isso, a gente está pé no chão, a gente vira o ano esse ano totalmente estruturado, saneado, né, organizado, esperando, né, um crescimento do Getin, esperando uma receita, esperando... É fraco o nosso comercial, muito fraco, não é? Não é porque a pessoa é ruim, isso, aquilo, outro, não. Porque ainda não está totalmente estruturado. A gente está abrindo agora, né? Mas o leque, a gente criou uma gerência e coordenação de produto com a Luana, que hoje está centralizando,
não é exatamente essa questão de venda que a gente não tinha, era solto. Ia 3 pessoas da confederação vendendo o mesmo produto, um por 1, outro por 2, outro por 3. Então isso mostrava um amadorismo absurdo. A gente hoje é centralizado, direcionado. Então muita coisa que a gente está aprimorando e vai nesse... A gente fecha esse ano com ajustes, mas o ano que vem a gente espera ter uma força no comercial de venda. A gente entrou com a independência antecipada, né? Que a gente pensava nisso ano que vem, né? Mas a gente começou esse ano já uma independência nossa de realização de todos os eventos. Vamos ter a Dream Factory como prioritário, não exclusivo, né? Para poder abrir o leque, mas um parceiraço que vai estar ali com a gente, né? E eu tenho certeza que do jeito que a gente está, a gente só pode ir para melhor. Não tem como a gente cair, porque a gente tem uma base hoje que não tinha antes. Então a gente é dali para lá. E o atleta hoje, a gente tem 900 e poucos atletas filiados, tá? O que é que significa isso? Se você tem meia dúzia que fala, um ali, 2, 3, os mesmos. Eu sou muito direto numa coisa dessa quando falo, tá ruim para vocês? Saiam. Saiam, porque vocês não tem nem percentual na reclamação de vocês. E eu não acredito, nunca acreditei em crítica construtiva. Eu acredito em soluções construtivas. Não adianta eu chegar aqui e dizer, ô irmão, bota um microfone de ouro, porque vai ficar melhor. Você vai dizer, eu também acho, mas cadê o dinheiro para comprar o de ouro? Então, traz a solução, ó. Seguinte, eu acho que está aqui a solução. Então, solução construtiva eu acredito. Crítica não. Tá? Crítica é conversa para boi dormir, como chama. Então, quer vir mostrar, quer vir falar, não significa que senta. De colocação é uma coisa. Então, eu acho que a gente está num caminho muito certo, tá? Conversando muito, né? Muito. A gente conversa muito, tem uma harmonia gigante dentro da confederação. Os setores que tinha pessoas de fora, não é da gente, porque a gente, querida, é o seguinte, Grilo, antes da gente ser diretor ali, a gente é todo mundo amigo. Eu sempre digo isso para Teco, para Paulo, para Bocão, para Bira, né? Para todos da diretoria, que antes de tudo nós somos amigos. Porque tem um propósito ali, né? Exatamente, entendeu, Duda Tedesco. Duda faz um trabalho na parte de meio ambiente que muita gente não vê, velho. Mas está aí agora com o resultado da SG, todos os eventos, você vai ver o Batuba agora com a reserva, tu vai ver o que a gente vai fazer aqui. Então, é isso, cara. Eu acho que... Eu vou até aproveitar, te interrompendo, já que você falou, né, porque a gente vai fazer aqui, porque eu queria que você convidasse oficialmente, então, toda a nossa audiência 18 a 21 de setembro, não é isso? Exatamente. Eu quero... É importante que né, as pessoas ligadas ao nosso esporte, ao surf, que chamem outras pessoas para ver um evento onde ele vai crescer. Nós vimos aqui com... podemos ter 170 atletas aí, que é o máximo, né? Entre masculino e feminino, né? E a gente quer que todos venham ver o trabalho da confederação, da federação, da associação, da prefeitura, de todo mundo que faz o surf no Espírito Santo. Vem atletas de 15 estados do país, né? Vamos estar com transmissão ao vivo, né? Com o que há de melhor, mas é muito importante ver o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Então, é um grande momento, né, para as pessoas que vivem o dia a dia do surf no estado, que naquele momento ali, 18 a 21, marque essa semana, esse final de semana, pegue sua família, vá lá, o lugar está super bonito, um vilarejo muito bonito, organizadinho, estamos indo. Muito aconchegante. Muito, cara. Então, é aquele convite, né, que não pode deixar de passar, né? 18 a 21 de setembro, Taça Brasil, pela Confederação Brasileira de Surf, lá em Regência, município de Linhares, da cidade, como eu disse, que mais cresce no estado do Espírito Santo. Boa. Geraldinho, queria te agradecer imensamente. Eu sei que você já está correndo, já vai para São Paulo, depois vai ter que ir para o Rio, depois vai ter que ir para Santa Catarina, enfim, né, sempre com um olhar bem atento para o que pode ser feito do melhor para o surf do Brasil. Então eu queria realmente te agradecer, deixar o microfone aberto, caso você queira deixar mais alguma mensagem, e foi um grande prazer te receber aqui. Cara, prazerzão meu, tá? Eu estava numa correria, mas quando era com você, eu fiz, não, marque com ele, eu vou, sim, além das ondas, quero vir daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos e ver realmente crescendo, tenho certeza
E um prazer total nosso, e agradecer em nome de Teco, Paulo Moura, Brigitte, toda a diretoria da Confederação, o espaço. É muito importante a gente estar colocando onde a gente chega. E também pessoas como você, que além, né, de estar no surf, é parceiro, é amigo, é de dentro de casa, que tem toda a visão do que a gente faz. Muito agradeço. Eu que agradeço. Deixar um abraço para Alex Williams. Se a gente não fala de Alex Williams aqui, estamos no Espírito Santo a falar do Alex, nosso amigo em comum, né? Tá trabalhando, tá e lá muito. na Moela, lá em Ubatuba. Falei hoje com ele umas 4 vezes. Todo dia a gente fala 10 vezes, né? Alex é uma cria nossa, cara. Cria nossa. Quando a gente puxou Alex, ninguém dizia, mas rapaz, peraí. Tá aí um cara hoje que domina como ninguém o que ele faz. Super profissional, parceiro, amigo. Conheço bem, conheço a família toda, desde Setiba, desde de criança ali, vendo o Alex crescer. Eu fico muito feliz de ele ter encontrado o espaço e da Confederação Brasileira ter visto ali um talento e ter desenvolvido esse talento. Né? Isso é muito bacana para o Espírito Santo muito. Também. É como você citou, realmente é uma cria que a gente acertou em cheio, e é um cara paciente, né? É um cara que eu disse a ele, olha, em um ano todo mundo vai saber o seu endereço, da sua avó, da sua mãe, do vizinho de um lado do outro, e vão achar o telefone. Ele fez, rapaz, é mesmo. Explica, né, para a nossa audiência o que o Alex Williams faz, cara. Alex é o Tumenos, é aquele que cuida de todos os atletas, da mãe do atleta, do pai do atleta, do técnico do atleta. É só problema. Do avô, exatamente, que liga para dizer, olha, eu não consegui fazer a inscrição, mas você já fez 15 vezes. Aí ele para e vai lá e está sempre disponível. É realmente um cara fantástico. Sem dúvida. Geraldinho, mais uma vez, muito obrigado. Irmão. Prazerzão. Valeu, um abração.